E fala aí na tropa, tudo bem com vocês, mano? Tropa, não deu pra fazer a live ainda, mas eu vou tentar fazer, tropa. Calma aí, mano. Eu ainda não consegui, mano, porque os aplicativos estão dando bug e tal. Eu entendo que é um aplicativo essencial e é isso. Pra eu começar a fazer live, entendeu, mano? E desculpe, né? Mas não deu pra fazer a live. E tropa, hum, é, deixa eu ver aqui. E tropa, eu tô indo pra Tina 3, tropa. É isso aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Que é isso, mano? A gente já lutou por tudo isso, mano. Aí. Já tá em bronze, mano. Vim pra prata. Ô, doido. Tava em ouro 4, né? E tava platina 1, ouro 4, platina 1. Agora tô em platina 3, mano. Eu tô jogando muito, velho. Muito, muito. Oxi. E é isso, mano. Vamos se embora aqui pra uma partida ranking, mano. Que é isso? Ah, não, não. Ah, não, ô louco. Ave Maria, macho. Você é louco, meu parceiro. Dá pra eu pegar. Deixa eu ver. Ok. É isso, essa recompensa, mano. Que isso? É... Beleza, mano. Vamos lá pra um passe de rank, mano. Vamos jogar aqui, ok, mano? E é isso, velho. Vamos lá. Vamos dar uma cortadinha aqui marota, mano. Valeu. Mas, man. Então, eu tô gravando aqui pelo do Record. Não é pelo X Record. Agora é pelo do Record, mano. Eu tentei fazer live, mano, só que não deu certo, velho. Eu fiquei triste, mano. E agora, mano, é só esperar até bater 1.000 inscritos, mano, pra poder fazer aquela live mais outra. O que é isso, meu? Ave Maria, mano. Beleza, vamos cair lá no fundão. Avião bonito, maroto, meu. Olha. Que é isso? Aviãozinho aqui do Levi. Levi, os titãs. A palavra capitão. É o título de Levi. E Levi não fica mesado. Não, o besado tu fica livre. O cara foi essa Levi. Vitória obteve. Porque o próprio Levi. Ave Maria, tropa. E o cara vai cair lá no fundão. Ou deve estar sem internet, então vai querer segurar ponto que nem eu. É, vamos segurar uns pontos por aqui com o jogo da maluquice aqui, mano. Que é isso? Maroto. Tem que tacar aqui, mano. Oxi. Que é isso? Ah, não, mentira, tem cara ali. Ô, cara, vamos rebater não, viu? Você tá ligado, viu? Ah, não, velho. Ah, não, mano. Ah, não, vem não. Ah, não. Não, mentira. Não. 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 Deus! Você, Deus! Deus, não, Deus, mentira que você me matou, Deus. Por que, Deus? Deus, Deus. Mano, Deus é o meu amigo, cara. Como assim, velho? Será que eu perdi muito ponto? Será que eu perdi muito ponto, cara? 21.
Tá de brincadeira com minha cara, mano? Vamos por aqui pra outra partida, mano. Vamos. Pelo amor de Deus, velho. Olha aí, mano. Como assim, mano? Nossa, velho. Não, mas beleza. Vamos por aqui pra outra partida. Vamos lá. Valeu. E fala, Top, beleza, mano? Voltei aqui com uma segunda partida rank. E vamos cair aqui no fundão, mano. De novo. Bom. Então, eu vou tentar de tudo, mano. Eu vou instalar aplicativos absurdos pra poder fazer live pra vocês aqui, mano. Só que, mano, é. Nenhum. Eu não consegui. Nenhum aplicativo ainda foi decretado pra fazer live, ok? Beleza? E é isso, mano. Então eu não sei se eu vou ter que ficar esperando sentado até completar os 1.000 inscritos, né? E eu vou continuar fazendo vídeo, é claro que se eu não fizer vídeo, mano, o mundo acaba. Mas eu tô tentando aí de tudo, mano, pra poder tentar, né? Fazer essas lives, ok? Então, já deixa o like aí, velho. Já se inscreve, mano, se tu não é inscrito, mano, por favor, velho. Pô, tu assiste o vídeo, mano, e não se inscreve, não deixa o like, mano. Deixa pra mim no like, velho, que eu fico feliz, cara. É sério. Ricardinho. Ixi. Então é isso, mano. Pega assim essa daqui porque eu posso achar uma arma. Ixi. Ave Maria. Beleza. Então é isso, mano. Deixa pra mim no like que me ajuda muito, cara. Fala sério. Me ajuda mesmo. Oxi, calma aí. Nossa, mano, que é isso? Jesus. Maio. Beleza. Cadê? Oxi. Não, beleza. Minha técnica, pá. Aqui. Os caras estão tentando ali, mano, parece. Parece não, é. Eu acho, né? Se não for um duo, mano. Bom, não parece nenhum, não, mas acho que são duo, sei lá. Vou ficar por aqui, mano. Eu tô com o Camille, level 6. E ele é imortal, ele é melhor do que a Loki. Bom, não tô querendo dizer nada, calma aí. Só tô dizendo que pra mim. Tá aqui do ladrão. Eu tô dizendo assim, pra mim, ele é melhor que a Loki, porque a equipe é imortal, beleza? Os caras tão tentando ali, mano. Eu tô por aqui, tá ligado? Ficar assim aqui não. Tá ligado, né, velho? Eu vou tirar aqui os negócios que podia, mano. Logo a PVP pra poder correr mais rápido. É isso, tropa. Vamos lá, né? Hum. Ah, não. Não.
Tu tá de sacanagem, velho. Não, não, não. Não, mentira. De onde é que esse cara veio, mano? Não, cara. Ô, cara, foi mal aí, mano, mas eu vou te denunciar, cara, por trapaça, mano. Desculpa, mano, porque. Mano, eu não te vi, cara. E também, mano, não tinha como você ter me matado, velho. Você devia estar na prancha, mano. E eu não sou cego, velho. Eu não vi você na prancha. Mas de boa, eu não quis jogar aqui, mano. É uma conspade. É o jeito. Valeu, mas. Cadê? Para levantar. Deixa eu voltei aqui, né, mano? Ok. É isso, né, mano? A gente vai jogar aqui na conspade. Depois a gente vê isso, ok. Porque, cara, tá difícil, mano. Eu tô morrendo, cara. Como assim, velho? Eu tô. Nossa. Eu tô jogando absurdo, mano. Só que. Ou. Sei lá, cara. Tá dando alguma coisa, mano. Quando eu jogo sozinho, eu sou o mestre, mano. Ninguém me vence. Eu mato no view. Mato no view, mano. Nem vê, mano. Só que quando eu tô gravando, cara. Sei lá. Mas é isso, nem considerando isso a gente vai parar de gravar. É claro que não, né? Se eu parar de gravar, vocês vão ficar o quê? Mano, o Jusimin começa o canal e fica um ano sem gravar. O que é isso? Não, pessoal, que isso? Não, não. A gente vai gravar sim. Mas, lembrando sempre do futuro e do passado, ok? Mudou, fim. E é isso. Oxe, mano! O que é isso? O que é isso que tá aparecendo até no celular, hein, velho? Oxi. Ah, não. Ah, não. Você tá de brincadeira, mano. Por que, velho? Por que, velho? Você tinha assim. Ô, louco! Oh, meu Deus! Pessoal, se você deixar no like, mano, eu posso ser assim também, cara. Eu posso dar capa, velho, e tal, mano. Pô, cara, você não dá um like, mano. Top, né? Sem consideração, mano. Você não dá um tapinha daquele jeito, velho. E sem consideração, mano, sem estugir, mano, sem nostalgia, eu tenho tentado treinar o dia todo, mano, aquele negócio do treinamento lá, eu treino todo dia. Eu treino, por isso que eu sou tão bom. Por isso que eu sou tão bom. Até parece que eu sou tão bom assim, né? Mas. Now it's time when it goes out. Because we're happy was found out. Now it's time. Oxi, mano. Now it's time. Because we're happy. Opa! Pai, Ana, pai. E aí, meu amigo, molou? Ave Maria. O que agora? Ah, não. Ah, não, tu tá sacanagem, né, velho? Opa. Foi mal. Opa. Foi um erro de gravação aí, foi mal, ok? Depois foi o vídeo de hoje, o vídeo vai ficar muito longo, não vai dar certo, ok, mano? Então é isso. Se o vídeo. Não, tchau. Esse foi o vídeo de hoje, não sei fazer a live, então é isso, mano. Desculpa aí, foi mal, ok? E é isso, mano. Valeu e é nóis.